o ambiente era muito sujo mesmo. E aí, assim foi passando, né? E eu acabei saindo da escola, né, no último ano, e fui terminar o ensino médio no supletivo. Terminei o ensino médio no supletivo porque fizeram eu terminar com meu namorado, fizeram a maior bagunça da minha vida, foi com mãe de namorado, foi com tudo, foi um fuzuê. Os exemplos que eu via dentro de casa, eu reproduzia na rua, e na rua eu era mal vista. Quais eram os exemplos? Eu tenho uma tia que ela comprava coisa e não pagava. E o irmão dela mais velho foi lá e pagou tudo. Então eu achava que isso podia acontecer comigo também, de meu tio ficar com pena de mim e pagar minhas dívidas. Então eram os modelos que eu reproduzi na minha vida, era esse. Então assim, cheguei na rua e passei o que eu via dentro de casa e todo mundo me criticava, mas eu não tinha muita noção. Naquela época, na época de adolescente, eu não tinha como ter outros exemplos. E a gente sem acesso à internet, sem acesso a outras coisas, acabou virando isso aí. Aí eu fui para casa dessa tia em Alagoinhas com 19 anos. Ela me levou, porque ela não é porque ela ficou com peninha de mim, não. Ela me levou para lá porque ela estava grávida. Ela estava grávida de Bia e ela não se conformava muito com a gravidez dela, não. Quem tomou conta de Bia fui eu. E o desafio era lidar com Júlia, que era um pouco mais velha, e por conta dela ver todas as violências que o pai dela praticava com a mãe, eu acordei por diversas vezes com Júlia em cima de mim com a faca para cortar meu cabelo, tudo por inveja. Júlia, Júlia é terrível, uma pessoa igualzinha à mãe, mas mais traumatizada, né? O ambiente que tinha na casa de minha tia também não era favorável. Ela e o marido brigavam muito e geralmente era por ciúme. Eu via minha tia nunca foi fiel a ninguém, nunca foi fiel a ninguém. E esse ambiente também de briga, acabou saindo tapa. Ele batia nela também, esse segundo marido dela. E ela arrumou um trabalho para mim. Eu fui morar com ela em 2000. Em 2003 eu comecei a trabalhar. Ela mesma arranjou esse emprego para mim na TIM. Eu já não morava mais na casa dela, não. Morava em Alagoinhas. Mas assim, eu trabalhava e me mantinha, né, com o dinheiro do meu trabalho, que eu trabalhava na TIM. E aí eu fui morar só e eu comecei a namorar com um rapaz. E esse rapaz, que eu conheci no supletivo, inclusive, depois virou colega dela e ela falava muito mal de mim para os colegas dela. Ela falava mal de mim para minha ex-cunhada, para o meu ex-namorado. Só que eu nunca fui dessas de, tá, eu vou desistir de ser feliz porque estão falando alguma coisa de mim. Eu sempre busquei minha felicidade, mas eu achava que ia ser assim, num relacionamento, que aí eu ia conseguir estabilizar minha cabeça
preparar para poder estudar e fazer e construir meu futuro, porque enquanto eu tivesse sob influência só do meu trabalho ou morando na casa de algum parente, morando de favor na casa de algum parente, eu nunca ia conseguir alcançar o crescimento. Então, assim, eu queria realmente me casar e construir minha vida a partir disso aí. Só que nunca deu certo. Quando eu tava namorando com outra pessoa já, Luzia começou a fazer infernos que não eram normais. E acabou que a gente brigou muito, a gente morava junto, a gente brigou muito e separou. Foi quando Luzia sugeriu que eu namorasse com um senhor, um médico velho lá. E aí eu falei com ele, ó, eu quero estudar. Você quer me ajudar? Ele conversou comigo, eu fui muito honesta com ele, você quer me ajudar? Eu vou estudar, vou fazer psicologia. Só que a gente não vai dormir no mesmo quarto. E eu tinha um quarto e ele tinha outro. Aí ele comprou um computador pra mim, pra eu estudar tudo, e colocou lá no quarto. Menino, mas era tanta briga, que eu não sabia de onde é que vinha tanta briga, não. Não era coisa normal, não, era guerra espiritual mesmo. Briga. Ele brigava comigo por tudo, por qualquer coisa. E aí, eu acabei saindo de lá. Eu não tive relacionamento nenhum com ele. E ele acabou, eu saindo também da faculdade de psicologia. E eu fui morar em Feira. Aí foi que a minha vida começou a mudar, né? Porque quando eu comecei a estudar em Feira, eu transferi minha faculdade de psicologia para a FAM e comecei a estudar lá. E em Feira, as coisas eram um pouquinho diferentes do resto do mundo, né? Do mundo que eu conhecia. Eu conheci pessoas extremamente estudiosas, pessoas extremamente concentradas em construir seu futuro, em construir uma vida melhor. Então, eu fui morar no Parque Pé, que é um bairro mais afastado. Primeiro eu morei na Adenil Falcão, na João Durval. Aí comecei a namorar com um menino e fui morar na casa dos pais dele, na Adenil Falcão. Aí minha família teve lá, e quando minha família conheceu, aí a destruição da minha vida foi quando minha família conheceu esse namorado meu. Aí começaram as brigas de novo. Eu não conseguia entender, mas hoje eu entendo. Porque que minha família não podia conhecer relacionamento nenhum meu. Se soubesse, até hoje, os únicos namoros, relacionamentos que eu tive que não teve uma briga foi porque minha família não conheceu. Minha família conhecesse e dava briga. Dava briga. Briga séria mesmo. Briga mesmo. E assim foi, né? Aí 2007 eu fui morar em Feira. E de 2007 até 2009 eu trabalhava ainda com telefonia. Aí eu comecei a vender roupa. Aí eu comecei a pegar roupas e oferecer para familiares. Aí era impressionante, todos iam ver as roupas. Escolhiam um monte de roupa mesmo. Compravam horrores. Oferecia, chamava amigos, não sei o que, ó, que roupa linda, não sei o que, aquela coisa de roupa. Eu sei que a galera começou a comprar. E aqueles cheques que davam começaram a dar problema, a serem devolvidos, a serem sustados, né? Eu cheguei
eu juntei dinheiro, que eu queria conhecer outros estados. Aí eu fui pra Gramado, juntei dinheiro, fui pra Gramado. É, queria conhecer São Paulo, juntei dinheiro, fui para São Paulo. Queria conhecer Goiânia, fui de dinheiro, Goiânia, Ceará, Fortaleza, fui para Fortaleza, Recife. Viajei muito, 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 muito mesmo. Viajei bastante nessa época, porque eu tinha dinheiro, eu ganhava mais ou menos uns 15 mil por mês. Aí comprei meu carro, eu dei entrada numa casa. E aí foi em 2009, já 2 anos depois que eu tinha começado a morar em Feira. Minha vida deu aquela, né? Tinha, tinha me separado, mas foi para um melhor da minha vida, porque eu conheci pessoas na faculdade, que eu fazia psicologia, eu conheci pessoas no curso de psicologia que eram altamente organizadas, né? Minhas colegas, a gente fazia trabalho junto e eu fui aprendendo a viver aquilo ali, a ler, a estudar, a adquirir bons hábitos, né? Hábitos de vida, de leitura, de organização. E nisso foi mudando minha vida mesmo. O meu objetivo era ser uma mulher independente, era ser uma mulher capaz, uma mulher que se autossustenta. Então essa mudança começou dessa época e assim minha vida começou a fluir. As pessoas da família de minha avó nada sabiam sobre meus relacionamentos, sobre nada. Em 2009 eu engravidei, quando estava com 4 meses, eu tinha 4 meses de grávida, eu sofri um aborto espontâneo. Eu estava grávida de um menino e eu fiquei internada no hospital da mulher e tudo. E nisso, porque assim, eu fui para na emergência do EMEC, eu chamei um táxi, foi à noite, eu tava dormindo e começou a sangrar, sangrar, sangrar. E eu fui sentir uma dor na coluna, que vocês não têm noção, não. Acho que é pior do que a dor de parto. É a dor do aborto. É pior do que a dor de parto. É uma dor poderosa, viu? E aí, como já tinha casa montada, tinha meu carro, tudo, eu comecei a pensar na possibilidade de adotar uma criança. Aí ia visitar os abrigos, né, que ficava com crianças. E passei até a ir visitar e a ser família acolhedora. Assim, dia das crianças eu pegava, levava pra piscina lá do condomínio. É, Natal eu pegava, passou o Natal comigo, porque eu não queria ir pra Serrinha no Natal. Eu preferia ficar em feira sozinha do que ir pra Serrinha no Natal. E no Natal de um ano eu passei até em Gramado. E nos outros anos, ou eu passava em feira sozinha ou eu passava viajando. Eu passei Natal uma vez em Fortaleza também. Então nessa época a minha vida estava se desenrolando bem. Aí em 2011 eu conheci, né? Eu conheci não, eu já conhecia, mas eu reencontrei um, um músico daqui de Serrinha, que é André, e aí ele começou a me chamar, né? Me pedir em namoro e tudo. Aí ele foi pra feira, ele ficou na minha casa, depois eu vim aqui pra Serrinha e fiquei na casa dele. E essas coisas de ir e voltar pra ele tava difícil. Isso foi com 2 semanas de relacionamento. É,
Ele me fez a proposta para eu morar com ele, aqui em Serrinha. E eu parei de pegar roupa, de vender roupas, e vim morar aqui com ele em Serrinha. Aí tinha a casa lá em Feira para poder ajeitar tudo. Vim, trouxe meu carro, trouxe minhas coisas e passei um ano com ele em off. Quando eu comecei, né, a ter rede social, a postar foto da gente junto, aí acendeu a lamparina lá de onde Luzia tava, e aí começou a uma tia minha, a tia que tinha me abusado na infância, começou a ir na casa de pai de santo, que era parente dele. E aí ele chegava e falava, ó, essa menina aí, ela não é normal. Ela terminou com um rapaz em feira, tacou fogo na casa dele, e, ó, falou, eu sei que tentou destruir minha vida de todas as formas. Era fofoca que ninguém aguentava mais, nem eu, nem ele, nem a família dele. E de todos os lados tinha fofoca. Chegava, fofoca. Chegava, fofoca. Aí aí a gente foi e se separou. 2014, eu tava morando, a gente se separou e como eu vim, né, com as minhas coisas, a gente estava construindo casa junto e tudo. Aí ele vendeu a casa que a gente estava construindo e me deu a minha parte, né? E a gente se separou, a gente tinha uma relação já, né, que era civilmente, a gente teve uma relação civilmente, como é que fala, reconhecida, e aí nós fizemos a separação. E por conta dessa separação, fiz um acordo com ele, e nesse acordo ele me deu uma parte em dinheiro para que eu pudesse seguir minha vida. E assim foi feito. Eu fui seguir minha vida. E quando eu comecei a morar sozinha, e logo depois onde eu comecei a morar, ele também ia na minha casa, tudo. A gente continuou se encontrando escondido depois da separação por mais de um ano. A gente se encontrava escondido. A gente não se separou porque deixou de gostar um do outro, mas por causa das fofocas, que foram muitas mesmo. E a gente continuava se vendo escondido. Até que eu tive um acidente de carro, provocado assim do nada, não sei. Isso foi em 2014. Em 2015, eu fui morar numa casa menor, né, mais barata do que a que eu morava, porque eu estava morando bem, eu estava estudando, eu estava tentando seguir a minha vida, né, trabalhando, tentando seguir a minha vida. E aí uma parte desse dinheiro eu estava usando para me manter, para estudar, para pagar meus estudos, e outra parte eu guardei para comprar um terreno. Daí, com 2 meses que eu tinha me separado, que eu tinha me separado não, que eu tinha mudado de casa, que mudei de rota, que eu mudei de tudo, eu comecei a ganhar 2 vezes mais do que o dinheiro que eu tinha investido no meu curso, que eu fui fazer instrumentação cirúrgica, e aí comecei a trabalhar, em hospitais. Aí comecei a juntar dinheiro de instrumentação cirúrgica. O problema é que nessa área médica, tem muita máfia, tem muita gente que não é legal, assim, não é uma área, vamos dizer assim, boa. É uma área concorrida, muito disputada, e eu sempre
preferi trabalhar para mim mesma. Aí eu montei a marmitaria em 2015. Isso, em 2015. Eu comecei a trabalhar com marmita fit. Não, 2014. Ainda em 2014. Eu comecei a trabalhar com marmita fitness em setembro. Dia 10. Agora vão fazer 6 anos. Porque eu fiz também um curso, né, de técnico em nutrição. Eu fiz em feira, na FTC. E eu trabalhava, era paralelo, né, ao curso de instrumentação cirúrgica, era paralelo. Quando eu ia para Salvador para fazer o curso de instrumentação, era nos finais de semana. E aí eu ligava para meu tio Zé, ele me pegava na rodoviária, me levava no Campo da Pólvora, que era onde eu fazia o curso, e depois eu pegava um ônibus e ia para a rodoviária e voltava. E eu fazia o curso durante 6 meses, todas as manhãs de domingo. Então eu saía cedo demais, 5 horas da manhã aqui no domingo, e ia para Salvador. E aí nos dias de semana, de segunda a sexta, eu estudava nutrição, técnico em nutrição. E quando eu comecei, e nisso eu me mantia com o dinheiro da separação e vendendo algumas coisas. Eu pegava a roupa da feira e ia revender em feira para as minhas amigas, para as minhas ex-clientes, com um valorzinho um pouquinho a mais. Eu também comecei a vender bijuteria, lingerie, batom. Então, assim, eu me virava. Nessa questão aí eu me virava. Aí eu fui morar em feira, estudar em feira de novo. Aí toda vez que eu ia para FTC, eu levava também. Eu levava essas roupas e vendia lá na faculdade para as meninas. Eu comecei a fazer lanchinho também, fazia brigadeiro, sanduíche natural e começava a vender. Aí comecei a trabalhar com instrumentação, porque o curso só durou 6 meses. Aí comecei a trabalhar com instrumentação e continuei fazendo nutrição, que foi 1 ano e meio de nutrição, de técnico em nutrição. Daí, dessa parte aí, as coisas começaram a ficar mais fáceis para mim de novo, né? Eu montei a marmitaria e quando tinha cirurgia, eu ia fazer a cirurgia e ganhava das duas partes, tanto da área de nutrição como da parte de cirurgia. E aí comecei a sair, né? Comecei a me arrumar mais, comprar roupa nova, não sei o quê. Aí os olhos maus partiram pra cima de mim de novo. Em 2016, eu tive que mudar meu número, porque eu acabei deixando um número no WhatsApp e usava outro. Aí as operadoras começaram com esse negócio de tirar o número, porque antes não tinha. Aí meu número caiu e eu tive que mudar o número. Aí eu caí na besteira de divulgar. Eu postei meu número no Facebook. Disse assim, galera, quem tiver tentando falar comigo e não conseguir, tenta nesse número aqui, que é um número novo. No outro dia, isso foi dia 3 de julho de 2016. No outro dia, o que tinha de homem me chamando pra fazer programa. Vocês não estão entendendo, não? Não estão entendendo. Era muito, 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 muito. E aí, eu comecei a entrar em desespero. Eu tava entregando marmita e eu quase caí da moto. Que eu tinha uma moto. Eu tinha uma cinquentinha. Eu quase caí dessa moto. Quase. Porque eu tava muito nervosa. Aí eu liguei pro meu pai e nós fomos na delegacia juntos, no dia 4.
E aí eu dei queixa na delegacia e ficou por isso mesmo. Continuou ficando por isso mesmo. Não comentei nada sobre isso na família, nem com ninguém, só uma amiga minha que soube, porque ela é advogada, né? Eu fui e contei pra ela. Provavelmente ela deve ter contado para outras pessoas, porque essa história não ficou só na minha família, não. Ou só na minha casa, não. Outras pessoas souberam dessa história também. Daí, de 2016 para cá, as coisas começaram a ficar bem, mas bem difíceis mesmo para minha vida. E todo relacionamento que eu tinha, eu era praticamente as pessoas, tipo assim, eu comecei a namorar com um menino, com um advogado aqui da cidade. Num dia, no outro, ele terminou. Eu fiquei sem entender porquê, mas aí depois a gente conversou, ele me disse que era muita conversa, que tinha com meu nome, não sei o que mais lá. Então, daí a gente já sabe mais ou menos por onde se encaminhar e quem foram os autores da conversa. Mas aí, no dia, eu acredito que tenha sido no dia 1º de fevereiro, porque eu viajei para Salvador, que era feriado, acho que era feriado, dia 2. Em Salvador é feriado, que não. E aí eu viajei para Salvador com uma amiga, e a gente no Rio Vermelho, eu conheci o pai de Agnes, dia 2 de fevereiro. E nisso, no Natal, no Réveillon de 2016, eu fui passar com amigas na Praia do Forte, né? Tava ganhando bem, instrumentação cirúrgica, tinha minha marmitaria, tinha as coisas assim, eu tinha meu dinheiro. E toda vaquejada eu ia fazer reforma de camisa lá no shopping. Então, eu tinha uma renda, né? Uma renda extra, vamos dizer assim, que era muito boa. No final de toda a vaquejada, eu saía com 500, 600 reais, até R$ 1.000 de extra, assim. Eu já tive nessa época que Tati e o marido dela e Cananda, eles me ajudaram muito. Se eu não me engano, foram ou 2 ou 3 anos consecutivos eu fazendo isso. Mas eu sei que em 2016 eu fui que fui. Passei Réveillon em Praia do Forte com minhas amigas, sem namorado, sem ninguém pagando nada pra mim. Eu fui. Aliás, ninguém nunca pagou nada pra mim mesmo, viu? Falar bem a verdade, ninguém nunca pagou nada pra mim, não. Aí, no Natal e no Réveillon, não sei se eu passei Natal e Réveillon lá, eu sei que eu passei Réveillon lá com as meninas. Aí conheci um monte de menina, conheci Diana, conheci várias pessoas através dessas meninas aí. Daí, quando acho que foi de 2017, aí eu conheci o pai de Agnes. Mas eu tava o quê? Namorando. E aí eu peguei o celular desse namorado e descobri que ele tava de conversinha com a ex-namorada dele. Eu terminei e no outro dia eu liguei pro pai de Agnes. E aí a gente saiu e a gente começou a conversar e não sei o quê. E aí a gente saiu e começou a namorar. Ele me pediu namoro e a gente começou a namorar. Foi o relacionamento mais tranquilinho que eu tive na vida. Ele veio pra cá na Semana Santa, na Páscoa ele trouxe ovo de Páscoa pra mim, foi muito fofo da parte dele.
Ele cuidava bastante de mim, de minha vida. Ele sempre me ajudou a me organizar financeiramente também. Então, assim, o relacionamento com o pai de Agnes foi ótimo. E a gente conversava muito, internet, sei o que, WhatsApp, a gente conversava demais. E em abril, no feriado, né, 21 de abril, eu fui pra casa dele. Eu tomava meu anticoncepcional certinho, mas assim, eu tinha planos de engravidar, sim. Eu tava tomando ácido fólico há um tempo. E meu ginecologista na época era Dr. Augusto. E depois eu fui procurar a doutora Grazi. E aí eu engravidei. Eu fui pra. Eu tava menstruada no dia 21. Mas aí aconteceu, né? Eu fui pra Salvador, encontrei com o pai de Agnes, a gente não tinha isso. E aí eu engravidei enquanto eu tava no período de pausa do anticoncepcional. Aí em maio ele foi embora, final de maio. E umas semanas antes do meu aniversário, que foi 2 de junho, eu tava sentindo cólica e muita dor. Eu pensava que eu tava com mioma, porque assim, quando eu tava com o Dr. Augusto, eu tinha feito um ultrassom, tinha feito preventivo em um ultrassom. E ele me falou que eu tava com mioma. E nesse mioma, eu comecei a sangrar e senti muita dor. E eu tava sangrando já há mais de uma semana com sangramento. Não era sangue forte, não, era sangramento. Eu não tinha ligado isso à minha primeira gravidez, porque na primeira gravidez também aconteceu isso, de sangramento. E eu fui conversar com ele e aí ele me passou uma ultrassom. Quando eu fui fazer a ultrassom, no dia 2 de junho, ou no dia 1º de junho de 2017, eu creio até que tenha sido numa sexta-feira, eu descobri que estava grávida. Dava pra ouvir o coraçãozinho da minha filha. Minha filha já tinha sido evoluída, já tinha passado de embrião para feto. E eu ansiosa para saber o sexo. Eu sabia que era menina, eu tinha certeza que era menina. Por tudo, né? Tinha certeza que era menina. Aí, nessa. Ai meu Deus, não sei nem o que dizer. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Liguei pra todo mundo da minha família. Aí você espalhou a notícia, aí você tá grávida, aí você tá grávida. Eu sei que muita gente não acreditou, não, porque o pessoal tem essa mania, né, de não acreditar. Mas aí eu passei foto da ultrassom e eu não fiz nenhum exame, não fiz beta, nada, pra saber se estava grávida, não, porque quando eu fui fazer a ultrassom já deu, né, que minha filha tava já desenvolvidinha. Eu vou botar meu celular aqui pra pegar aqui. Aqui, ó. Ai, deixa eu pegar aqui o celular. Aqui, ó. A primeira ultrassom tava dando 7 semanas e um dia.
Mas a minha filha já tinha virado feto, né? Que tava pra ver, tá vendo? Corpo lúteo no ovário direito. Aqui foi um dia antes do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 2 de junho, que foi dia 1º. Primeira ultrassom da minha princesinha. Eu vou tentar aqui mostrar as ultrassons dela, né? Foram várias. Que é o dia 5 de setembro, tá vendo? Dia 5 de setembro eu fiz a primeira morfológica, que deu pra ver um monte de coisinha da minha princesa, mãe. A boquinha aqui, tá vendo? Com os bracinhos em cima. Eita, coisa linda, meu Deus. Ó a mãozinha. A mãozinha, o dedinho. Até hoje essa mãozinha pequenininha assim, mãe. Ó que coisa linda essa mão. E dá-lhe ultrassom, né? Ultrassom é o que nós mais temos. Mais ultrassom. E do primeiro trimestre. Ó, como ela é lindo, mãe. Como era lindo, mãe. Olha o tamanho, minha gente. Do troço. Coisa mais linda. Aqui mais ultrassom. Aqui foi dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro. Eu fiz a segunda morfológica. Eu fiz 3, na verdade. 3 morfológicas, cada uma no período certo. Aqui, ó. Dá pra ver placenta, tudo direitinho. E acompanhar, né, minha gestação. Eu tive muito sangramento também dessa gestação. Muito, muito sangramento. E aí nasceu minha princesinha. Essa é a história até a gestação. E com 3 meses, quando ela estava com 3 meses, na verdade, vamos voltar para o começo. Com 4 dias de vida, Agnes apresentou icterícia alta, febre. Eu fui para Salvador, no carro do meu avô, às pressas, para salvar minha princesa. Quem foi dirigindo o carro foi tio Raimundo. Ele era muito grosso, foi muito grosso comigo. Me tratou mal pra caramba. Queria ligar ar-condicionado, minha filha com febre. Eu não deixei. Queria andar com o vidro aberto, eu não deixei. Eu disse, tio, são só 3 horas até Salvador. Tem um bebê aqui que tá mal. Vamos ver a vida da minha filha. Eu conversando com ela, não deixando a temperatura dela aumentar muito. E aquela coisa de peito, de calor, de mãe. E eu cheia de ponto, cheia de dor. Eu não aguentava. E quando nós voltamos de Salvador, né, que foi no dia 31 de janeiro, nós voltamos de Salvador. E eu precisava das vacinas dela. Graças a Deus ela saiu da UTI bem. Aí precisou fazer teste do pezinho, teste da orelhinha, tudo isso eu fiz. Eu trouxe, né? 14 dias após o parto, eu tava dirigindo, cheio de ponto. Fui tirar meu ponto com 14 dias. Quando eu voltei, não tirei lá no hospital, que minha filha estava internada.
É, 20 dias após ela nascer, eu comecei a trabalhar de novo, porque eu tinha dinheiro, mas meu dinheiro estava acabando. Eu lembro que na época do parto, ai, eu tinha dinheiro para pagar o parto dela particular, mas assim, eu pensei muito, sabe? Falei assim, não, vou parir no hospital público, porque eu acho essa questão de pagar parto, de nascer em hospital particular, que é muito indiferente. Então, assim, eu tinha mais ou menos dinheiro de me manter, é, dinheiro de me manter sem trabalhar com Agnes até mais ou menos uns 2, 3 meses, que era o que eu planejava mesmo voltar a trabalhar. Mas aí ela ficou doente, né? Eu fiquei em Salvador com ela, aí eu voltei. Isso tudo gerou uma despesa. Aí eu falei assim, ó, vou fazer esse dinheiro até ela. Vou pegar esse dinheiro, vou colocar na minha conta poupança e vou começar a fazer os planos de fazer o aniversário dela. Aí todo mês eu fazia um bolinho. Não ficou um mês sem fazer. Fazia o aniversário dela. Todo mês eu fazia o aniversário dela. E aí, no terceiro mês, quando ela tinha 3 meses, que foi em abril, minha tia falou, vai ficar um tempo na casa de mamãe. Foi um período que eu realmente estava sentindo que eu precisava uma de uma ajudinha. Por quê? Porque minha filha, ela não deixava eu ir no banheiro sem dar chorinho. Ela queria que eu ficasse pertinho dela o tempo todo, então ela era muito apegada. E se eu saísse de perto dela um pouquinho, ela já sentia. Minha filha começou a virar e desvirar com um mês. Então, eu não deixava ela sozinha na cama, eu levava ela para tudo que era lugar que eu fosse. Ela não ficava paradinha, não. A Agnes nunca foi paradinha. Ela, ela sempre teve isso. Aí, minha tia Dora, ela chegou pra mim, quando eu tava morando na casa da minha avó, falou assim, Aissa, Vinícius é muito apegado a Agnes. Ele me falou que tem medo de se apegar e você não deixar mais Agnes ficar com ele. Eu disse, não deixar Agnes com ele. Falei, não, tia, isso nunca vai acontecer, não. Eu não sou de misturar nada de família, não. Eu tinha um namorado que era mais amigo do que namorado, porque eu ainda não me sentia segura pra ter relação. Minha filha tava bem novinha ainda, não me sentia. Inclusive, eu comecei a sentir dor nas tentativas. Eu sentia dor. Então, assim, ele era mais um companheiro que a gente assistia várias séries juntos. E a gente estava assistindo Lost. E a gente ficava assistindo essas séries até mais tarde. E ele é agente penitenciário. Só que ele tinha se acidentado. Estava usando muletas na época. Imagine, um menino acidentado de muleta e indo me visitar, me ajudou na mudança, que eu mudei da casa que eu morava, na Morena Bela, para casa de minha avó. E lá comecei a fazer as minhas marmitas lá na casa da minha avó mesmo. E comecei a fazer marmita de congelamento. A coisa de estar pra cima e pra baixo entregando marmita já não tava legal pra mim, morava muito longe do resto do mundo. E aí eu passei 2 meses na casa da minha avó. Mas parecendo 2 meses sofrido. Passei o pão que o diabo amassou de novo. Se o menino fosse pra lá, pra casa da minha avó, e ficasse comigo, como ele era agente penitenciário, ele tinha o revólver dele, ele não andava
de coisa. Ele morava num matadouro, num lugar perigosíssimo. E aí ele ia pra lá, pra casa da minha avó, a gente ficava resenhando, conversando. Era muito mais amizade do que relacionamento. Só que meus parentes, né, lindos e amados, sempre minando os meus relacionamentos. Eu fui lá e fui na casa dele e terminei com ele. E ficou nisso. Ele ficou chateado comigo, ficou com raiva de mim, chateado, e a gente passou um tempo sem se falar. E eu tava com dinheiro guardado, sempre guardei dinheiro, e comecei a procurar casa para alugar. Aí achei a casa que eu morei na ACM, e nisso que eu tava lá na ACM, sei lá, eu comecei a me sentir pressionada. Passava gente, eu tinha babá, e eu deixava muito Agnes com Vinícius e Patrícia para poder trabalhar, para poder fazer marmita, para poder ir para feira, aqui fazer terapia em feira. Então eu sempre deixava a Agnes lá, e eu deixei muito minha filha na casa dos outros. E sempre percebi uma movimentação estranha de Luzia comigo. Uma movimentação muito estranha mesmo. Aí, agora em dezembro, ela falou que vinha pra cá e começou a se achegar. Aí começou a falar sobre meu relacionamento com o Neto e tal. E era um menino um rapaz que eu namorava de Ilhéus, um cara super mal também. Parecidíssimo com Luzia. E eu viajei no Natal e fiquei incomunicável lá. Eu sei que esse povo, até a polícia disse que ia chamar para poder saber onde é que tava a Agnes. Onde é que tava a Agnes, não era nem eu. Onde é que tava a Agnes. E deu nisso aqui, ó. Ela começou eu tava terminada, né, brigando. Eu comecei a namorar com o Neto. Logo que eles souberam, começou briga. Não foi nem eu e Neto, foi com a mãe dele. A mãe de Neto. Imagine, a mãe de Neto veio brigar comigo. E aí deu nisso aqui, ó. Ela começou, a filha tinha passado o número dela pra mim, e eu coloquei aqui, mamãe. Ela disse assim, eu vou virar a câmera